Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Hor, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizestes sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feriam, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. As obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças, mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com sua língua. Seus corações enganadores eram falsos, infiéis eles rompiam a aliança. As obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas as vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. As obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças.
as obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da música, esta homilia com o refrão do Salmo 77, cantado mais baixo, bem suave, para sentirmos a Assembleia sustentando esse canto, porque tudo que virá depois desse refrão é o que o Salmo nos fala: não esqueça as obras do Senhor. As obras do Senhor, ó meu povo,
te esqueças, vocês, das obras do Senhor, ó meu povo. Não te esqueças, uma vez mais, das obras do Senhor, ó meu povo. Não te esqueças. Por que a gente esquece sempre das obras do Senhor? Principalmente em duas circunstâncias. Quando está tudo bem, eu falava ainda há pouco para os casais da equipe de Nossa Senhora, a gente esquece de colocar na lista dos convidados da festa da vida o nosso Deus. Quando a gente esquece de alimentar a vida espiritual porque está tudo bem. E no oposto disso, como que um antagonista da ação de Deus, por que será que a gente corre para perto de Deus quando tem um lastro religioso, quando as coisas vão mal? Quando tudo está mal, aí a gente lembra de Deus. Então esquecemos de Deus muitas vezes, quando a vida está no trilho da existência, e metaforicamente esquecemos de convidá-lo ou de considerá-lo em nossas vidas, quando a vida vai melhor. E quando ela vai mal, como um interesseiro, um filho interesseiro, que não é um filho presente na vida dos pais, corre para perto dos pais, como quem diz: me socorre aqui na minha dívida, porque vocês são meus pais. Aos filhos que podem se achar um tanto quanto distante dos seus pais, atenção, porque muitas vezes isso acontece, né? Às vezes em nome estou cansado, às vezes em nome não posso abrir mão de um momento bom, prazeroso, né? Eu já trabalho a semana inteira, eu tenho direito disso, e quando vê, está cheio de pai mais idoso ou enfermo, com filhos abandonando-os, né, ao egoísmo de seus próprios corações. Por isso daí talvez aquele provérbio, né? Um pai e uma mãe, principalmente mães, né, criam 7 filhos, mas às vezes 7 filhos não são capazes de dar a vida para cuidar de um pai ou uma mãe nos momentos específicos da vida, principalmente no seu declínio. Então esse é um grande convite. Não esqueça das obras do Senhor, ou seja, lembre de onde você veio e o que você deve fazer pelos seus pais, principalmente nos momentos mais necessários. E mesmo se ainda vier uma justificativa não cristã do tipo: eles não merecem porque fui abandonado, porque isso, porque daquilo, lembre-se do que Jesus falou também, não esqueça das obras dele. Onde nessa semana mesmo Jesus falava no Evangelho que o cristão deve ser da outra face. Se alguém te der um bofetão, não é nem tapa, se alguém te der um bofetão no sentido, se alguém te tratar mal, dê a outra face, ou seja, trate-o no oposto do que ele merece. E aqui eu dizia na missa da semana, como tem católico cristão longe desse mandamento, não é? Porque muitas vezes hoje a gente ainda está na base do deu, levou, né? Errou comigo, é uma vez só. Ou seja, na verdade, meus irmãos, a gente faz mal porque a gente esquece das obras do Senhor. A gente deixa de viver o que Jesus nos ensinou. E nesse mesmo Evangelho, né, dei a outra face, Jesus falava, que recompensa você tem se você fizer o bem só a quem lhe faz bem? Que recompensa você tem se você amar só quem te ama? Ame os vossos inimigos, faça o bem a quem lhe quer mal, reze pelos vossos inimigos, né? E aqui também, com certeza, muitas vezes encontramos cristãos que não rezam pelas pessoas que discordam na vida, que não rezam por aqueles que feriram vocês. Pelo contrário, né? A resposta a quem me feriu é fofoca, acusação, destruição da língua, da rede social e por aí vai, né? Quando não prejudicar até mesmo do ponto de vista das relações.
Então, não esquecer das obras do Senhor, meus irmãos, é olhar para este Cristo na cruz e lembrar do que Ele foi capaz de fazer por amor a quem não mereceu. Nós não merecemos o amor de Deus. E aqui nós temos, ao longo da palavra de Deus, desse lastro das leituras, exatamente essa narrativa. Como os nossos irmãos e irmãs, os antepassados da fé, o povo da primeira aliança ou da segunda aliança, facilmente esquece das obras do Senhor. Lembremos um pouco mais, para a gente não esquecer o que escutou das leituras, né? Por isso, um parênteses aqui. Aos que adoram usar celular para ler durante a proclamação da palavra, primeiro assim, se eu vejo alguém lendo, isso não produz em mim chateação ou coisa do tipo pessoal, até porque se a gente faz isso a gente nem celebra, né? Mas é meu dever aqui agora, já que veio essa consciência, porque nós somos de uma época do folheto com as leituras, aí quase que teve abaixo-assinado aqui na paróquia para que o folheto com as leituras voltasse. E o motivo do porquê as leituras saíram do folheto, salvo exceção, como na vida sempre tem exceções. Ah, padre, eu não escuto bem, eu tenho problema sério de audição. Eu diria, compre a liturgia diária, pegue o seu celular e leia. Mas tratemos a situação aqui no geral, no sentido do porquê. E quando eu falei ali intencionalmente, agora com os olhos e os ouvidos vamos nos dirigir à mesa da palavra de onde estamos para ouvirmos a palavra do Senhor. Porque o sentido desta mesa, ela traz um sentido teológico litúrgico, e como muitos católicos desconhecem, a briga é meu direito, eu quero o celular, eu prefiro o celular. E quando vê, parece que religião é igual time de futebol, né? Eu faço o que me agrada, ou o que eu gosto. Então aqui eu vou te dar um motivo para quem gosta de usar o celular para ler, enquanto pessoas proclamam em nome do Senhor a leitura. E aqui eu já dei a primeira dica: pessoas proclamam em nome do Senhor. Se ele mandou aqui o primeiro leitor, o salmista, o segundo leitor, o padre, aquele que vai fazer as preces, para fazer em nome dele, imaginando que o Papa Leão tivesse mandado um enviado dele para trazer uma mensagem muito importante para a comunidade. E a gente dissesse assim, ela está no seu celular, para você lê-la antes ou depois da missa, retomá-la. E você fizesse isso enquanto o enviado do Papa Leão está aqui proclamando a sua mensagem. O que vocês acham disso? Vamos ao convívio social. Deselegante, falta de respeito, falta de consideração, de atenção, enfim, por aí vai. Então aqui já entram esses elementos. Na liturgia tudo tem sentido simbólico. E não é eu gosto, eu não gosto. Até porque se fosse assim, quem está do lado de cá também faria do jeito que gosta. E já pensou o perigo que vocês ficariam se o padre fizer do jeito que ele gosta? Ou alguém assume que faz do jeito que ele gosta? Num tempo de muitas desobediências e subjetivismos relativistas e absolutistas, há que voltar à origem. O que seria obediência na liturgia aqui? Se você então não entende, procure entender. Porque quando a gente entende, a gente abre o coração, a gente pode até discordar, mas a gente entende. E aí podemos fazer. Então este é um sentido litúrgico. Alguém preparou, rezou, foi escolhido em nome da comunidade para servir e emprestar a voz em nome de Deus. E esse é o motivo fundamental de olhar para quem Deus colocou aqui para proclamar a palavra, igual vocês estão fazendo aqui comigo. Imagino que eu tivesse mandado a homilia, para vocês, falar, olha, depois retomem, durante a semana e tal, e vocês ficassem lendo a homilia enquanto eu falo. É meio descabido, perde o sentido. Um segundo argumento litúrgico, e esse ele é científico, para fortalecer essa dimensão de guardar a palavra de Deus. Um sentido só guarda muito menos do que 2 sentidos. Ou seja, se eu estou lendo enquanto alguém proclama, eu não estou vendo. E quando eu vejo a palavra se desdobrar a mim, a pausa, o respiro, a entonação me ajuda a internalizar a palavra. Aliás, eu até me emociono, não é? Por isso que nós temos o dever de nos preparar bem para proclamar bem a palavra de Deus, para que ela chegue ao nosso coração
como Deus deseja, nos tocando profundamente, e não como uma coisa fria, eu e ela e eu ali. Então, esses são sentidos muito importantes, para que quando a gente for a uma igreja, se não tiver problema de audição, se o som não estiver ruim, comprometido, que a gente use esta orientação como critério. Agora, Deus vai nos falar. A gente não distrai com o celular, com ninguém, nem nada. Então, fiquemos um pouco com essas motivações. Ver e ouvir me ajuda a internalizar melhor a palavra, a vê-la proclamada, a ouvi-la proclamada, e como sinal de respeito e acolhimento da palavra. Poderiam vir outros motivos, deixemos para um outro dia de catequese litúrgica. E cada um faça o seu discernimento, se quiser entender mais, formação litúrgica, por favor. Seguindo então a nossa palavra de Deus aqui, eu trazia essa dimensão de como nós esquecemos facilmente a palavra de Deus. E eu acabei de dar um exemplo para você não esquecer do ponto de vista sensorial, ou seja, escute, preste atenção, estimule os sentidos para que ela desça ao seu coração. Como nós nos distraímos facilmente, somos de uma sociedade extremamente dispersiva, nesse sentido os orientais nos ajudam muito mais a ter os sentidos voltados para a ação real, e quando ela é sagrada ainda mais. A primeira leitura para nós lembrarmos, Livro dos Números, não é numerologia, viu gente? Livro dos Números, um dos livros sagrados. O povo de Deus está atravessando o deserto. O povo de Deus sempre atravessa desertos, não é mesmo? O povo de Deus estava atravessando o deserto, saindo de uma situação de escravidão para uma terra prometida, atravessando o deserto. E durante essa viagem o povo começa a impacientar-se com Deus e contra Moisés, dizendo do tipo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. Que jeito desrespeitoso de falar do alimento, né? Já pensou um filho, um familiar com alimento simples? Esse pão miserável, não aguento mais comer angu, eu quero... Aí um pai de formação cristã diria: bata na boca quando você fala de alimento. Está pobre, mas não estamos passando fome, porque muitos nesse momento estão com dor no estômago, porque não tem nem isso. Então a primeira coisa aqui, quando a gente não escuta as obras de Deus, quando a gente se esquece da ação de Deus, facilmente a gente vira contra a vida, contra a dignidade do alimento das pessoas. E aqui era o maná, o povo estava cansado de comer maná, todo dia o mesmo cardápio, Senhor, não aguento. De vez em quando tem isso na casa da gente, Lembra dessa leitura para vocês trabalharem a educação. Pois bem, insatisfeitos, queixosos, revoltosos contra Deus, o povo esquece do que Deus falou, agiu e prometeu ao deixar o Egito. E é sempre assim, quando nós somos picados por venenos do egoísmo, quando nós somos picados por venenos do comodismo, facilmente a gente começa a negar Deus, a vida, aquilo que é fundamental na vida. E aqui a imagem da serpente. As serpentes venenosas começaram a picar. E aqui, metaforicamente, a gente até poderia dizer assim: eles já foram picados antes por uma outra víbora. A víbora do esquecimento de quem é Deus. A víbora do egoísmo, a víbora do pecado. Então a serpente aqui é imagem do pecado. E picados por essas serpentes. Tem alguma serpente que você cria dentro de casa, na vida pessoal? Tem algum animalzinho de estimação, chamado aqui a imagem da serpente, que você facilmente você cai nesses venenos? É a igreja, é por isso, é o padre, por isso que não sei o quê. E quando vê, você está destruindo sua família, ainda acha que está certo. Do papa ao padre, à freira, ao leigo, a sua família, ou seja, cuidado, vivemos um tempo onde as víboras são cultivadas dentro de nós com muita facilidade, e quando vê, a gente está se destruindo com tantas mazelas, e que estimulado pelo veneno do mundo virtual, O mundo virtual tem feito muito mal a muitas pessoas por não saber circular por este meio.
seja das redes, dos grupos, das tecnologias. Então podemos até dizer que tem aqui uma serpente perigosíssima, chamada mundo virtual, né? Casais se separando, sofrendo, né, por esses excessos, já tem pouco tempo para a vida familiar conjugal, quando vê, prefere o celular, uma tecnologia de tela, do que uma pessoa de carne e osso. Quem caminha com você no seu deserto, quem está atravessando seu caminho no deserto. Então, a primeira leitura do livro dos Números nos ajuda a nomear os venenos de hoje e como nós estamos lidando com eles. E se a gente esquece de Deus, então esses venenos nos destroem muito. Depois o povo, quando percebe onde está e o que fez, volta-se para Deus. E a mesma imagem que estava a serpente picando, olha que imagem poderosa. Deus orienta Moisés: erga uma serpente de bronze, uma imagem, e coloque num sinal sobre uma haste, e quem olhar para ela depois que for picado será curado. A leitura cristã que virá séculos depois está aqui a serpente, o Cristo que assumiu esse lugar do pecado, esse lugar daquele que foi preso, condenado, então o lugar de um criminoso, um lugar nosso para nos libertar. Sendo Deus se fez humano e nessa humanidade assumiu o nosso lugar. Quem olhar então hoje para este sinal, essa imagem, será salvo. É o que lá no Evangelho nós escutaremos. Enfim, para terminarmos então com o Evangelho de hoje, onde na segunda leitura da carta de Paulo aos Filipenses, ele lembra: Jesus Cristo existiu na condição divina. Jesus, existindo na condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Pelo contrário, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Você dá conta de se esvaziar de si mesmo, mesmo não sendo igual a Deus? Quantas pessoas são cheias de si e se colocam superiores a Deus, né, hoje? Quanta dureza de coração, quanto fechamento, quanta brutalidade, quanta selvageria, quanta impulsividade, enfim, quanta miséria humana. Olha a dica aqui, o antídoto de Jesus que Paulo nos dá. Deus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. O mundo anda cheio de gente, cheia de si mesmo, né? De vez em quando eu gosto de lembrar, a gente não tem visto atualmente pessoas brigando porque tem dúvidas. Em geral, porque vivemos numa sociedade de extremos, seja de para lá ou para cá, daqui para lá, seja ideológico, político, o que quer que seja. E hoje eu tenho a seguinte teoria de análise de conjuntura mundial: o mundo anda extremado. Em cada país, a sua própria realidade pontual e algumas que têm elementos comuns. E quando eu falo extremismo, gente, extremismo, de onde quer que esteja, se tem excesso, o extremismo. E aí o que eu tenho percebido? Ninguém está se extremando por dúvida e até se estranhando. Em geral, a gente só vê pessoas brigando dentro da família, no trabalho, na vida da igreja, profissional, por excesso de certeza, porque está cheio demais de si. E onde está cheio demais de si, não há espaço para Deus, não há espaço para repensar posições, falas, conversão. Por isso, como cristão, cuidado com excesso de certeza. E o que você está fazendo com isso? Cuidado com aquilo que você está fazendo e que está machucando, ferindo e destruindo as pessoas, começando dentro de casa, da sua própria vida. Porque o caminho de Deus é o contrário: sendo Deus se fez humano, sendo cheio se fez esvaziado. E onde está cheio não há espaço para Deus entrar, né? Onde tem dúvida, tem pergunta, tem reflexão, tem escuta, tem palavra e os desdobramentos das virtudes cristãs: diálogo, respeito, tolerância, perdão, compaixão, amor. E por isso eu digo sempre, nesses contextos, desses venenos dos extremismos, o que nos faz melhores, mais humildes, é sermos capazes de amar para além das razões. Por isso eu tento colocar isso muito em prática na minha família de sangue. Somos muitos. Entre ter razão e amar, eu fico com o amor, porque a razão tem destruído o mundo. Eu estou certo.
eu sei o que eu estou falando. Quando vê, tem pai e filho que não conversam, tem casal que já não se entende, tem primo, parentes outros, tem amigos. Ora, meus irmãos, acho que o cristianismo, cuja serpente foi elevada em Cristo, é para que nós olhemos para Ele e lembremos, temos uma missão no mundo, a missão de dar a vida por amor, não porque eu estou certo, porque aquele que era o único que tinha razão, certeza de tudo, ou que viveu como aquele que não teria o erro em si, a contradição, portanto, abriu mão para nos ensinar o caminho da salvação, e até na hora da morte não quis saber de razão. Ladrão acusando, ladrão questionando, ladrão suplicando, e ele acolhendo e amando, inclusive pelos que lhe condenaram. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Nossa, irmãos, como é bom ter cristãos parecidos com Jesus hoje, né? Amor, amor, não razão. Porque, aliás, nenhuma família, casais equipistas e demais familiares, nenhuma família fica de pé com essa pseudo-virtude, eu tenho razão. Mas uma família fica de pé se ela nunca abre mão do perdão, da compaixão, da bondade. E na minha família, o que eu consigo ter de família é porque muitas vezes, mesmo eu achando que eu estou certo, mesmo tendo sido criticado de forma leviana, acusado, eu escolho com a minha mãe, os meus irmãos e os desdobramentos familiares, amar. E aqui vem uma lição muito bonita que um dia eu aprendi de meu pai. Mesmo um familiar tendo acusado, uma fofoca, um mal entendido, o meu pai abriu mão de estar certo. E como esse primo era muito orgulhoso, um dia ele foi na casa dele e pediu perdão, mesmo não estando errado, porque meu pai não suportava conviver com inimizade, porque meu pai, entre manter a família mais próxima, conviver, ter paz, ele era capaz de abrir mão mesmo do seu direito. E ele morreu muito jovem de um acidente trágico. E sempre que as coisas ficam difíceis na minha família, eu lembro desse exemplo. E ele morreu há 22 anos. Talvez hoje meu pai seria mais necessário ainda a sua família e a sociedade onde ele vivia, onde as pessoas têm se matado porque têm razão, onde as famílias têm se destruído porque tem gente que acha que está certo. Então é isso que faz uma família de pé. E acho que pai e mãe entendem melhor do que filho o que eu estou falando, não é? Porque pai e mãe o tempo inteiro esforça para manter a família unida, mesmo vendo que um filho está mais errado que o outro. Sim, meu irmão, meu filho, você está certo, mas ele é seu irmão. Então, para concluir, fiquemos com essa palavra de Deus. Jesus, sendo divino, se fez humano, sendo cheio, se esvaziou, para dar espaço para que nele nós nos encontrássemos e nos tornássemos melhores. Por isso se humilhou, se humilhou, se humilhou. Numa cultura em que ser grande, ser forte é ostentar arrogância, prepotência, acusação, maledicência e tantas coisas. Pessoas humildes hoje fazem um bem enorme à humanidade e à igreja, a cada um de nós. E nessa humildade de existir e de ser, Deus cresce em nós. E por isso Jesus Cristo, que é o Senhor, nos convida a fazermos esse caminho. E aí então, terminando com essa citação: Deus amou tanto o mundo, que deu um filho para abrir razão do seu direito, para nos salvar dos venenos que por vezes insistimos em cultivar dentro de nossos lares. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou pegar essa haste, que é essa imagem bonita que no Evangelho fala de Jesus, e vou colocá-la aqui na frente. Vocês vão ignorar quem vai estar segurando a cruz e olhem para o Cristo. Que seja o seu veneno qual for, mágoa, ressentimento, egoísmo, impulsividade, você vai olhar para essa cruz e, professando a sua fé, pedir a Deus que te torne uma pessoa melhor ao sair dessa Eucaristia.
e Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, Senhor e nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu em Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi desceu da São dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não há nada os mortos, ele e o Espírito Santo, a Santa Igreja agora, amém dos santos, amém das santas partes, amém dos efeitos da carne, amém eterna. E com os olhos fixos no Senhor, façamos as nossas preces. E em cada prece que os nossos irmãos e irmãs vão se dirigindo à mesa fazê-la, nós rezaremos: pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que proclame com coragem a salvação que vem da cruz de Cristo, rezemos. Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos governantes e líderes das nações, para que se inspirem na humildade de Cristo e promovam a justiça e a paz, rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos que sofrem, especialmente os doentes, os abandonados e os que carregam cruzes pesadas, para que encontrem conforto na cruz gloriosa do Senhor, rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, para que, ao contemplarmos a cruz, aprendamos a viver o amor e a doação em nossa vida diária, rezemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Pelos dizimistas, para que o Senhor os abençoe pelo seu gesto de doação e partilha na comunidade de fé, em prol da Igreja, roguemos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. Rezemos juntos a oração do dizimista, que está na terceira coluna do semanário. Deus, Pai de amor, que tudo nos dais com generosidade, nós vos agradecemos pela vida, pelos sonhos e realizações que vosso amor nos faz experimentar. Agradecemos porque estáis presentes em nossos projetos, quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Devolvemos como dízimo aquilo que nos destes, o fruto do nosso trabalho e de vossa bondade. Queremos exercitar nosso coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Amém. Pelos casais da equipe de Nossa Senhora, aqui em formação nesta manhã e hoje celebrando conosco em nosso santuário, por todas as famílias presentes, que elas possam nomear as suas cruzes, a da enfermidade, a dos excessos na família, do desemprego, enfim, das doenças tantas. No Cristo que morreu e ressuscitou, nós vos pedimos. Pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. No instante de silêncio, dirija agora, incline a sua cabeça e dirija a sua prece a Deus a partir dos venenos que facilmente você é picado. Na sua intenção, nós vos pedimos, Senhor, pela vossa Santa Cruz, salvai-nos, Senhor. É o que vos pedimos, Pai de misericórdia, por Cristo nosso Senhor.